A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé, repetindo esses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja, Ministério, Chama de Fogo, Fé. Deixa eu apresentar este templo, que é a sede. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade. Aqui tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação, Brasil. Repetindo, aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação, Brasil. E eu sou o Pastor Simão Santos, direção geral, está escrito aqui, direção geral, Pastor Simão Santos, direção geral, Pastor Simão Santos, que é mais conhecido como Pastor Simão Santos, né? Mas por causa do meu canal, direção geral, Simão da Silva Souto Simão, mais conhecido como Pastor Simão Santos. O nome do meu canal é Simão da Silva Souto Simão, mas sou mais conhecido como Pastor Simão Santos. Aleluia, que está na direção, aleluia. E nós iremos começar este culto 30/5/2026. Sábado, mês de maio. Já fazendo o culto. Não só já fazendo. Já apresentando o culto adiante. E agora nós vamos seguir adiante com a palavra. E esse número aqui está funcionando ainda até hoje. O número do WhatsApp aqui está funcionando até hoje. Aleluia. Para vocês mandar mensagem aqui também, comentar aqui. Mas comentar só coisa boa. Coisa ruim eu não vou aceitar não. Aleluia. E pessoas que pedem a oração, gostam das pessoas novas que estão pedindo oração. Aí sim, aleluia. Agora se falar merda aqui, eu não vou bloquear, vou deletar, né, aleluia. Então no WhatsApp ali é a mesma coisa. No Face é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Né, aleluia. Só as pessoas que têm bom comportamento que vai conversar comigo. Pessoa que não tem bom comportamento, não vai conversar comigo não, aleluia. Aleluia. Todo mundo já sabe por que esse número está aqui. Não é só por causa dos dízimos, das ofertas, por causa do Pix, mas também por causa que os comentários aqui no YouTube estão desativados por causa de pessoas que não têm bom comportamento, que acham que esse canal aqui é a casa deles. E aqui não é a casa deles nem de ninguém, aleluia. Aqui é a casa de Jeová, de Jesus e do Espírito Santo. Aleluia. A casa aqui não é nem é de vocês, e essa casa aqui não é nem minha também. Essa casa aqui é de Jeová e de Jesus e do Espírito Santo. Aqui tem que ter bom comportamento. Aleluia. É o que eu sempre falo. Nas suas casas, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas aqui no canal, quando vai assistir o canal, aqui não tem pra vocês não. Aqui tem que comportar bem, aleluia. É por isso que os comentários foram desativados. Por causa de pessoas que não sabem ter bom comportamento. Acha que pode falar como ele está falando na casa dele. Aqui não, aleluia. Aqui você não fala como na sua casa não, aleluia. Aqui você aprende a respeitar e aprende a ouvir e aprende a mudar de vida de uma vez por toda. Aleluia. Tá bom? Aleluia. Vamos lá. Aleluias. Vamos aqui. Aleluia. Na palavra. Aleluia. Tem pessoas que não tem bom comportamento, ainda mais não é só o Brasil que a maioria do povo está rebelde, é o mundo inteiro que está rebelde. É o mundo inteiro que está em rebeldia e rebelião. Então por isso que essas pessoas que não têm bom comportamento não podem participar de nada daqui, né? Aleluia. Se não sabe comportar, tem que cair o quê? Cai fora, né? Aleluia. Tem que cair fora. Quando fala cair fora, é sair fora. Aleluia. É se mandar para longe.
Então, oh, aleluia, tem que ter bom comportamento aqui é para pessoa que crê. É igual os fãs que já me acompanham há muito tempo. Sabe que a minha vida é séria. Até as pessoas que moram aqui em Ponte Nova, a maioria já sabe que eu sou sério, aleluia. Né? Aqueles meus amigos que são sérios, igual eu sou sério, eles sabem que a minha vida é séria. Eles sabem o que eu estou falando, aleluia. Então, pessoas que não têm bom comportamento não pode, né, aleluia. Não pode, aleluia. Aí tem pessoas que falam assim, ah, o pastor Simão Santo não gosta de crítica. Nem Jesus gosta. Vou amar a crítica para quê, meu irmão, minha irmã? Se o próprio Jesus falou, quem crê nele será salvo, quem não crê já está condenado. Com Jesus tem essa de crítica, não. Ou você muda de vida ou você vai para o inferno. É assim. Então não tem essa de você aceitar crítica de ninguém. Aleluia. Né? Não aceitar a opinião de ninguém. Porque quem dá a vida é a minha própria fé que dá a vida para mim. Não é o fulano ciclano. Aleluia. Então você não pode aceitar crítica de ninguém. Nem Jesus aceita. Igual está escrito, o salário do pecado é a morte. Jesus já manda para o inferno. A pessoa que desobedece a ele já manda para o inferno. Aleluia. Com Jesus tem essa de crítica nem opinião de ninguém não. Aleluia. Você muda, você vai para o inferno. Aleluia. É uma só resposta. É uma só resposta e uma só saída. Igual está escrito, só existe um caminho. Não existe dois caminhos. O caminho é só a eternidade. Não tem outro. Ou você vai para lá, ou senão você vai para o inferno. Aleluia. Mas o caminho é um só. Você escolhe ter vida eterna ou escolhe o abismo lá para baixo, lá para o inferno. Aleluia. Né? Então é assim, aleluia. Não pode aceitar crítica de ninguém, aleluia. Porque quem sabe da minha vida sou eu, não vocês do outro lado. Quem sabe da minha vida também é Jeová, Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Então não pode aceitar crítica de ninguém, aleluia. Por isso que tem que desativar comentário para sempre, igual aqui os comentários estão desativados, é para sempre, aleluia. Para sempre, aleluia. Até a volta de Jesus vai continuar desativado, aleluia. Aqui não tem comentário para ninguém, aleluia. É que eu sempre falo e volto a falar. Isso já estava projetado quando eu tinha começado a gravar os vídeos. Aleluia. Aí do jeito que eu estava observando, as pessoas estavam continuando fazendo crítica. Depois que eu voltei com o meu canal, piorou mais ainda. Então dá para entender que o mundo, as pessoas que estão no mundo, não é o mundo continua sendo o mundo. É as pessoas que estão pior do que os demônios. Que até os demônios sabem comportar melhor do que um ser humano que não sabe comportar. Aleluia. E quando o demônio manifesta dentro da igreja, eu pergunto até o nome dele e ele fala o nome dele para mim. Porque ele sabe respeitar quem tem poder. Ele sabe respeitar quem sabe adorar o Criador. E o ser humano não sabe respeitar ninguém. Aleluia. Acha que pode falar com qualquer um. Aleluia. Acha que pode olhar a aparência do outro e julgar a aparência do outro. Como vocês do outro lado gostam de ver muita aparência das pessoas. Mas não aprende a mudar você. Vocês têm que aprender a mudar vocês. Aleluia. Não é ficar olhando a aparência do outro e já criticando e isso e aquilo não. Tem que aprender a mudar de vida você. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Entendeu? Aleluia. Deixa eu dar uma olhada aqui aonde que nós parou para nós continuar já cultuando aqui. Aleluias. Aleluia. Não é assim não, aleluia. Vi as coisas que mudou. Mudou para melhor. Exatamente, mudou para melhor. Aleluia. Aleluias. A própria palavra já fala. Não assentar na roda dos escarnecedores. Não pode assentar na roda dos escarnecedores. A palavra já está escrito isso já. Então por isso que não pode sentar crítica de ninguém. Aleluia. Porque quem vive a minha vida sou eu. Eu sei muito bem, aleluia. Aleluia. E outra coisa, eu não sou pastor de todo mundo, eu sou pastor de quem vem aqui na igreja aqui, ó. Não sou pastor de todo mundo, sou pastor de quem vem aqui. Paz, Jeová, a paz, aleluia. A paz, Espírito Santo esteja. Já sei onde que nós parou. Já sei onde que nós parou e nós vamos para lá. Aleluias. Estou pregando para quem está aqui. Não é para quem não está aqui não, aleluia. Igual o céu é para quem crê.
não é para quem não crê. O céu é para quem luta. O céu não é para quem não luta. O céu só entra lá quem guerreia. Quem não guerreia não entra lá. Aleluia. Entendeu? É a mesma coisa. Aleluias. Aliás, crítica não resolve nada. Crítica não resolve, não. O que resolve é eu cuidar de mim mesmo e cuidar do meu canal e cuidar da igreja. É isso que resolve todas as coisas. Aleluia. Vamos aqui em Hebreus capítulo 5, que a própria palavra já fala. Não deixeis que o ímpio venha zombar da fé. A gente não pode deixar o ímpio zombar da fé. Tem que excluir a conversa dele, tem que deletar a conversa dele. Aleluia. Né? Vamos lá. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Jeová para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. É verdade, não pode aceitar a crítica porque a salvação é individual. Eu estou procurando a minha salvação. Se o outro não quer salvação, ele tem que subir do meu caminho. Como diz um louvor, aleluia, de muitos anos. Quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus, não tem nada. É assim que funciona. Eu creio que Jesus já me salvou. Eu creio que eu vou morar no novo planeta, na Nova Jerusalém. Se outro fulano não crê, eu não quero que ele também... Eu não permito que ele venha criticar e eu não permito a opinião dele e nem dela. Aleluia. Em nada daqui do canal. Aleluia. Já está escrito, quem tem fé vai entrar lá. Quem não tem fé não vai entrar lá. Então se outro fulano não tem fé, azar dele, manda ele se ferrar e se fuder para lá. Agora não venha criticar aqui e não venha atrapalhar aqui. Aleluia. Entendeu? Esse canal que é só para quem crê. Já não tem os inscritos aí? Só para quem crê, só para quem crê. Só para quem crê. Aleluia. Entendeu? Vou repetir novamente aqui. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Jeová para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errado, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Está vendo aí? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errado. Tem pessoa que é ignorante e errado. Sabe o que é ignorante? É o que eu acabei de falar. Pessoas que não devolvem de oferta, que falam mal do pastor, falam mal da igreja, falam mal da palavra, não quer mudar de vida, fica com a vida velha, não pensa no futuro. Aleluia. Então, isso que se chama-se pessoas ignorantes. Pessoa ignorante não é só aquela que não aceita Jesus, que não aceita Jeová, que não aceita o Espírito Santo. Pessoa ignorante é aquela que não vem à igreja e fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos dízimos da oferta e fala mal de todo mundo. Essa pessoa nunca se satisfaz, fala mal de todo mundo. Então essas pessoas não podem permitir também. Igual eu falo, pessoa ignorante é isso. E pessoa ignorante também, aleluia, é aquela que pensa que tem Jeová, que pensa que tem Jesus, que pensa que tem o Espírito Santo, mas não tem nada. Acha que entende mais do que passa os irmãos santos. Esses daí também são só os ignorantes. Acho que são, pensa que é mais sábio do que eu. Esses aí também é chamado de ignorantes. Aleluia. Entendeu? E é errado, ignorante é errado. Porque pensa, acha que sabe de tudo, acha que conhece o ser humano. Acha que conhece o rosto do ser humano, acha que conhece o sangue do ser humano, vocês conhecem nada. 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 Nem dicionário vocês conhecem, nem sua pedra vocês conhecem. Aleluia. De onde sabe, acha que sabe mais do que o santo, né? Querendo se achar. Acha que sabe de todas as coisas, sabe de nada. Nem da cueca que você veste, você sabe que essa cueca está cheia de bactéria. Você nem sabe que essa cueca está cheia de bactéria. Para lavar 1000 vezes, essa cueca está cheia de bactéria. A mesma coisa a mulher com calcinha. Para lavar a calcinha, 1 milhão de vezes a bactéria está lá. Aleluia. Então são pessoas que acham que sabem das coisas. Acham que sabem mais do que qualquer coisa. Não sabem de nada. Aleluia. Não sabem nem do invisível nem do invisível.
Aleluia. Então, só por isso que essas pessoas são chamadas de ignorantes e errados. Aleluia. Entendeu? Continuando. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Jeová como Arão. Eu já vou parar nessa palavra. E ninguém, Hebreus capítulo 5, versículo 4, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Assim também Cristo, versículo 4, Hebreus capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Jeová como Arão. Aí tem pessoas que falam assim, Jeová não chama ninguém. Mas por que está falando que chamou Arão? Aí tem pessoas que falam assim, que Jeová não chama ninguém. Mas por que está escrito ali que Jeová chamou Arão? Igual está escrito aqui, ó. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Jeová como Arão. Mas tem pessoas que falam assim que Jeová, o Criador, não chama ninguém. Mas por que está escrito ali que o próprio Jeová chamou Arão? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, meus irmãos, mas por que está escrito ali que Jeová chamou Arão? Chamou homem. Por que ele chamou homem mortal? Porque todos nós que somos homens e mulheres, nós somos mortais. Não existe ninguém eterno. Só existe duas pessoas eternas. Só o Pai, 3 pessoas eternas que existem. Só Jeová, Jesus, Espírito Santo e mais ninguém. Que são eternos. Então, mas por que ele chamou Arão, que é homem mortal, um ser humano mortal? Aí tem pessoas que falam, Jeová não conversa com ninguém, Jeová não conversa com os homens, Jeová não conversa com mulher, Jeová não conversa com o ser humano. Mas por que ele chamou Arão? Se ele chamou Arão, ele conversou com Arão. Ele teve diálogo com Arão. Ele teve uma mesa ali para conversar. O Arão senta nessa cadeira, que eu vou sentar nessa cadeira, senta nessa cadeira, aonde que está essa mesa aqui, vamos conversar. Aleluia. Vamos ter um diálogo. Eu vou mandar uma mensagem para você ao vivo aqui, e você vai mandar uma mensagem ao vivo para mim aqui. Vamos conversar e vamos ter um diálogo imediatamente já. Aleluia. E Arão tomou susto. Como que Jeová pode sentar e conversar comigo? Aleluia. Como é que esse homem pode sentar normal, aleluia, sendo que ele é o próprio Criador dos meus pais e dos meus tataravô e da minha família antiga há milhares de anos. Eu não posso acreditar que Jeová está conversando comigo ao vivo aqui. Aleluia. E Jeová falou com Arão assim, Arão, eu te chamei. Eu te escolhi para uma grande obra, para um grande ministério. Aleluia. Eu te chamei, Arão. Então, Jeová chama homens. É claro que chama. Ele chama homem, chama mulher, aleluia. Ele chama quem ele quiser, aleluia. E o poder é dele, aleluia. O poder é dele, só dele. Ele chama quem ele quiser, aleluia. O poder é dele. Mas desde que esteja confiando. Porque Arão sempre confiava. Não é só porque Jeová falou há muitos anos que Arão perdeu a fé. Não. Aleluia. Né? Muitos anos, aleluia, ele sendo escravizado. Muitos anos que Jeová tinha calado. Não tinha falado com mais ninguém. Desde a morte de José, Jeová não falou com mais ninguém. Né? Aleluia. Ficou uma coisa parada aqui, não no céu. Aleluia. A terra ficou parada. Aleluia. Mas não o céu, lá no novo planeta não, lá na galáxia, nada tinha parado. Mas aqui embaixo parou, aleluia. O Jeová de nossos pais, igual Arão falou, aleluia, igual Arão falou com a família dele, aleluia.
Ô mãe, aleluia, o nosso Jeová, nosso Criador, calou há muitos anos que nós estamos sendo escravizados aqui no Egito, e há muitos anos o nosso Criador, que é Jeová, o nosso Pai, que é Jeová, ô mãe, aleluia, não fala conosco há milhares de anos, muitos anos não fala conosco, aleluia. Mas hoje, mãe, ô pai, hoje, ô minha irmã Miriam, aleluia, ô, candalama choloma, cholome, calama, soleme, mas hoje, meu pai e minha mãe e minha irmã Miriam, hoje eu ouvi uma voz que muitos anos não ouvi, aleluia, nunca ouvi, aleluia, muitos anos mesmo, aleluias. Mas hoje, aleluia, essa voz retornou a falar comigo. Me chamou pelo meu nome, não sei como é que aquela voz conhecia o meu nome, Arão, chamou mais 3 vezes, Arão. Aleluia. Eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e dentre outros, lá atrás. Aleluia. E vim te chamar para uma grande obra, Arão. Aleluia. Então, ô minha mãe, meu pai, ô minha irmã, que nós que estamos aqui dentro dessa casa, então ele me escolheu. Aleluia. Ele me escolheu, aleluias. Ele me escolheu, aleluia. Me chamou para uma grande obra, para um grande ministério. É aqui nessa terra mesmo, mas do outro lado também, aleluia. Que eu vou ter que conversar também com Moisés, meu irmão, para falar para Moisés que o nosso Deus dos nossos pais, de Isaac, Jacó, Abraão, dentre outros, de José, lá atrás, do início lá atrás, do Gênesis, de Noé, dentre outros, lá atrás, voltou a falar conosco novamente. Retornou a falar conosco. Muitos anos que nós, aleluia, não tinha ouvido nada, aleluia, mas nada mesmo, aleluia. Mas vou ter que conversar com meu irmão de sangue. Vou ter que conversar com meu irmão de sangue. Ô Miriam, vou ter que conversar com meu irmão de sangue, Moisés, né? Vamos lá. Então Jeová chama, pessoa cara que chama. É igual aqui, aleluia. É igual aqui, aleluia. É igual aqui. Quem me chamou? Quem me escolheu? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Quem me chamou? Quem chamou o pastor Simão Santo? Quem escolheu o pastor Simão Santo? Primeiro porque eu tenho fé, sempre tive fé no meu Criador. Eu nunca tive fé em homens e mulheres da terra. Sempre tive fé no Pai, em Jeová, em Jesus Cristo, Espírito Santo e em mim mesmo. Por isso que ele me chamou, me escolheu. Porque eu amei a Trindade sobre todas as coisas. E quem ama a Trindade sobre todas as coisas é chamado na hora. Aleluia. Entendeu? Aleluias. Por isso que fala, quem ama o céu ama. Mas quem não ama o céu não ama. Aleluia. E é verdade isso. Isso é real e verdadeiro. Vamos lá. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo. Adiante que eu estou. Hebreus capítulo 5 e versículo 5. Hebreus capítulo 5 e versículo 5. Continuando adiante. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Está vendo lá? Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Por isso que aqui crê em Jesus Cristo. Mas não é o seu Jesus daí. É o Jesus daqui. Aleluia.
É o Jesus daqui. Não seus Jesus daí. Aleluia, é o Jesus daqui. Aquele Jesus que tem que cabelão bonitão, que vai até nas costas e na bunda da cintura aqui. Aleluia. Eu sempre falo. E a coroa cheia de pedras, mas é milhares de pedras naquela coroa. Seus olhos como de fogo, ou seja, é fogo, olhos bonitos, né, de fogo. Aqueles olhos bonitos, né, aquele fogo todo perfeito, todo trabalhado, aqueles olhos de fogo todo trabalhado, bonito. Não é aqueles olhos bagunçados de fogo, os olhos organizados, tudo bonito. Como se fosse eu estivesse olhando um olho original meu, mas um olho de fogo original, aqueles olhos todo perfeito, perfeição. Sua barba perfeita, tudo perfeito igual eu, com barba tudo perfeito igual eu, aleluia. É aquele cabelão brancão que vai todo brancão, bonitão, bem bonito, com força. E o seu corpo todo bonito, e as suas vestes de ouro, de ouro e cristal, né? Quando fala cristal, é porque tem pedras preciosas também na sua roupa. Aleluia. Esse é o Jesus daqui. Aleluia. Não é o seu Jesus daí que vocês estão pensando. Aquele Jesus triste, cravado na cruz. Aquele Jesus oprimido. Aleluia. Aquele Jesus amargurado. Esse aí não é o meu Jesus. O meu Jesus é alegre. O meu Jesus, além dele ser sério, ele é alegre. Ele tem ânimo. Ele tem paz. Aleluia. Acalma o corpo, acalma os ossos, acalma o sangue, acalma a alma, acalma o cérebro, acalma tudo. Aleluia. Esse é o Jesus Cristo que eu estou falando daqui. É o Jesus que falou, leia a minha palavra e viva a minha palavra de uma vez por toda. Esse é o meu Jesus Cristo. Vamos lá. Igual fala aqui, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas quem falou isso para ele? Quem falou assim? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quem falou isso para Jesus Cristo? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Quem falou isso para Jesus Cristo? Vamos ver se vocês entendem mesmo de palavra, se estuda a palavra mesmo, diariamente, igual que estuda diariamente. Aleluia. Quem falou isso para Jesus Cristo? Claro que é o Pai, que é Jeová, o Eterno, Criador dos céus e da terra. Tu és meu filho, eu te gerei. Então Jesus é filho. Filho de Jeová. Por isso que eu creio na Trindade. Não é só porque está escrito aqui, não. Eu já falei que eu tenho experiência. O pastor Simão Santo, ele tem experiência. Eu já falei sobre essas coisas. Aleluia. Porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência na espiritualidade mais do que vocês, porque eu sempre buscava. E quando você estava dormindo, eu estava acordado buscando, aleluia. Então, quem acaba ganhando é quem busca. Por isso que a palavra fala, quem busca vai achar, quem não busca não vai achar. Aleluia. Só acha a vitória quem busca, só acha a vitória quem está acordado. Quem está dormindo, perde na hora. Aleluia. Vamos lá. Já está aqui que está escrito. Tudo que ligar lá no novo planeta será ligado aqui na Terra. E tudo que desligar dessa Terra vai ser desligado da galáxia. Aleluia. Vamos lá. Por isso que falou, tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia. É assim também que Jeová chamou eu como filho também. Aleluia. Porque o homem que obedece o Criador fielmente e não abandona, não recua, não troca ele por nada, ama até o fim, aleluia. Esse homem é chamado de filho, por Jeová, por Criador eterno. E por Jesus Cristo também. É chamado de amigo e de filho ainda. Olha só como é que a honra vem, né, para o homem que obedece. É chamado de filho e chamado também, aleluias, de amigo. Aleluia. Está vendo a honra que recebe? Versículo 6 adiante. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplica ao que podia livrar da morte,
foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Tá vendo lá? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Olha que interessante isso. Muitos leem a palavra e outros não leem. Uns leem a palavra falar e não entendem nada. E acham que é crente. Não é crente porcaria nenhuma. E outros já não estudam e não procuram examinar e não procuram conhecimento. É por isso que se ferra na vida com força. Fica perdido aí, igual o ímpio. Pior do que o ímpio. Vamos lá, ó. Presta bem atenção nessa palavra aqui. Essa palavra aqui é interessante, ó. Muito, super interessante. Quando falo super, é a palavra que mais marca a vida do ser humano e de Jesus Cristo. Ainda, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Ó, presta bem atenção como é que a coisa é séria. Ó, Hebreus capítulo 5 e versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha que interessante. Jesus já era obediente. Por que ele precisava obedecer, sendo que ele já era obediente? Por que ele precisou obedecer mais a lei, sendo que ele já era obediente? Isso que é interessante, tá vendo? Por isso que fala, ele veio para salvar os seus. Porque Jesus, ele quis mostrar para o ser humano como ter o bom comportamento com Jeová, o Pai, com o Criador. Com a palavra e com o Criador e dentro da igreja. E dentro do templo. Porque Jesus sempre entrava dentro do templo e sempre pregava no altar a palavra. Sempre ele estava lá dentro pregando a palavra. Como eu estou aqui dentro pregando a palavra. Aleluia. Sempre Jesus Cristo estava lá dentro. Todo mundo ouvia aquela voz sair lá de dentro, as pessoas até entravam. Na hora que as pessoas ouviam aquela voz de Jesus falando lá dentro, as pessoas já corriam para entrar, para ver o que o Filho de Jeová estava pregando lá dentro. Mas isso que é interessante, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se ele era obediente, se ele nunca pecou, por que ele precisava obedecer aqui na terra? Sabe o que é isso? Ele ensinou para os homens e mulheres que tem que mudar de vida já. Aleluia. Tá vendo? Jesus ele é simples. Por isso que eu falei, ele é simples e humilde. Humilde, meu irmão, não é só andar rasgado. Humilde. Sabe o que é a palavra humilde? Obediência total. Olha o que é obediência total. Isso que é humilde. Aleluia. Humilde não é só andar rasgado. Isso não é humildade. Humildade é obedecer. Aleluia. Entendeu? Tem pessoas que confundem humildade andar rasgado, né? Aleluia. Não tem nada a ver com isso. Humildade é quando obedece. Quando aprende a obedecer. Opa! Eu já não sou moleque mais. E eu não sou uma mulher moleque mais. Uma moleca mais. Eu chamo de mulher moleca e homem moleque. Eu já não sou um homem moleque mais. Eu já não sou uma moleca mais. Aleluia. Então isso chama-se humildade. Isso que é humildade. Humildade não é só andar rasgado como muitos pensam, né? Aleluia. Então Jesus era simples, humilde, aleluias. E ele mostrou que ele precisava obedecer ao Pai. Sabe o que é isso? O filho queria ficar mais perto do Pai. O que Jesus queria dizer? Eu não vou perder contato com meu Pai Jeová. Eu que me chamo Jesus Cristo, eu não quero perder o contato com meu Pai. Eu que me chamo Jesus Cristo, o Rei dos Reis e dos Senhores, eu não quero perder o contato com meu Pai. Mesmo eu estou em forma de ser humano aqui na terra, eu vou ter que aprender a me esvaziar por completo. Para o meu Pai continuar a falar comigo. Porque eu estou na terra. Meu Pai está lá em cima e eu estou aqui. Então eu vou me esvaziar por completo. Aleluia. Entendeu agora? Não é só porque, igual aqui, aleluia. Não é só porque eu obedeço, eu vou deixar de obedecer. O que a palavra fala? Sede santo como eu sou santo, sem a qual ninguém me verá. Então eu tenho que me santificar. Mesmo obedecendo, eu tenho que me santificar todos os dias. Não tem essa de falar, eu não vou me santificar. Tem que santificar, igual a palavra fala, tem que santificar. Aleluia. Enquanto nós estivermos no mundo,
Pecaminoso tem que santificar, aleluia. O mundo é pecaminoso, aleluia. Né? Ninguém está seguro, então tem que santificar cada minuto, cada segundo, como a palavra fala. Né? Não é santificar só hoje e esquecer o hoje, não. É lembrar hoje, amanhã e depois de amanhã e o ano que vem, mês que vem e o resto da vida, aleluia. Não é só porque eu obedeço, eu vou deixar de obedecer mais? Não, quanto mais obedecer, melhor vai ser, aleluia, melhor vai ser. Quanto mais obedecer à igreja, quanto mais obedecer ao pastor Irmão Santo, quanto mais obedecer a palavra, quanto mais obedecer Jeová, Jesus Espírito Santo, quanto mais obedecer os dízimos e as ofertas, a minha vida vai mudar 100% melhor dos melhores e vai ser a melhor de todas nessa terra, em todo lugar. Vamos aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Viu? Confirmando o que eu tinha falado. Olha que não tem nada combinado. Confirmando o que eu tinha falado. Olha que não tem nada combinado, hein? Presta bem atenção no versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. A salvação é só para quem obedece, tá vendo? A salvação é só para quem obedece. A salvação não é para quem não obedece. Prestou atenção agora nessa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. A salvação é só para quem obedece. A salvação não é para quem não obedece. Obedecer o quê? Você tem fé nele? Ah, eu tenho fé. Você tem fé de boca para fora. E por dentro? Será que por dentro tem mesmo? Falar a língua que tem fé por fora não vale nada. Eu quero ver se tem fé por dentro do coração, bem lá dentro, lá no profundo. Igual a palavra fala, lá no profundo do coração você tem fé mesmo. É isso que manda. A fé já é a obediência. É a fé, porque é só a fé que faz eu entrar lá. Não tem outro jeito. Só a fé que me faz entrar lá. Só a fé. Já não está escrito? Quem não tem fé não pode agradar a Jeová. Sem fé é impossível agradar a Jeová. Se eu tenho fé, eu já estou morando lá em cima. Já estou morando lá em cima. Aleluia. Cara que tem que descer sobre as águas? Tem que descer sobre as águas. Mas se eu tiver fé, aleluia, se Jesus voltar, mesmo sendo batizado, entra na hora, porque eu tenho fé. Eu já abandonei o mundo. Abandonei tudo no mundo, aí já entra no novo paraíso na hora. Então, vamos lá, aleluia. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Versículo 10, continuando. Chamado por Jeová sumo sacerdote, segundo a ordem Melquisedeque. Melquisedeque é muito falado, né? Todo mundo fala de Melquisedeque. Quando eu era também criança também, aleluia, os evangélicos falavam muito de Melquisedeque, só que naquela época eu não entendia muito sobre essas coisas, Melquisedeque. Né? A gente estava começando o evangelho, né? Mas a pessoa fala muito de Melquisedeque. Vamos lá, versículo 11. Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Jeová, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É verdade, né? Aleluia. As pessoas mais antigas falavam assim, não, quem toma leite é criança, é menino. O homem toma café, o homem toma chá forte. Não é chá fraco, não é chá forte. Né? Aleluia. Né? O homem não toma suco, não. O homem come a uva própria. É a uva lá do suco. O homem pega o abacate e já faz bate no liquidificador a vitamina do abacate e toma. Aleluia. E toma puro sem açúcar.
Né? Aleluia. Os antigos falavam muito isso. Não, o homem não toma leite, aleluia. Quem toma leite é menino, né? Aleluia. Né? O homem não toma leite. O homem e a mulher não toma leite. Ele toma quando ele é menino. Quando ele é adulto, já toma café forte, chá forte e coisa forte. E alimento forte. Né? Aleluia. Então, isso é verdade, né? Aleluia. Não é que está excluindo o leite. Isso aqui é um ensinamento. Sabe o que é? Porque tem gente que tem... que eu acabei de falar aqui? Tem homens e mulheres que é moleque e moleca. Não mudou de vida, não amadureceu ainda. Mas não é que está proibindo dos adultos tomar leite. É um aprendizado. Os antigos falavam umas coisas dessas meio lá atrás, lá, né? Aleluia. Tem uns que nem aceitavam leite, né? Quando traziam ele, diziam, não quero um café forte. Tá? Um café forte, pronto. Ou um chá forte, preto, um chá forte, preto mesmo, mais forte mesmo, aleluia. Então, essas coisas, aleluia, não tomava muito leite. Leite era mais para menino, né? Aquelas coisas. Mas, aleluia, uns, antigamente, alguns não tomavam leite, outros tomavam. Então, aleluia, não é que está excluindo o leite, porque tem pessoas que entendem tudo errado. É porque você precisa crescer mais, aleluia. Igual o leite. O leite hoje em dia evoluiu. Aleluia. Tem leite, quando a gente olha para a caixinha assim, aquela caixinha não tem cara de menino, tem cara de adulto. Porque mudou as coisas. Aleluia, tá vendo? Já observei isso, as caixinhas, a maioria das caixinhas de leite, aleluia, tem cara de adulto. Não é para pegar para criança, é para adulto. Aleluia. Então até as coisas hoje estão evoluindo. Isso é só para quem está prestando atenção nos alimentos nos dias de hoje. Quem não presta atenção nos alimentos fica atrasado. Igual está atrasado a palavra. Sendo que tudo que está acontecendo hoje é o que a palavra está escrito. Aleluia. Entendeu? Então é por isso que fala aqui no versículo 14. Ó, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Igual fala aqui, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Tá vendo? É aquele leite, a pessoa que não amadureceu ainda. Aquele homem, aquela mulher que tem cara pior do que menina. Até bebê sabe comportar melhor do que aquele homem, do que aquela mulher. Porque tem bebê que tem a cara dele é séria demais. Ele não sorri não. Tem bebê que a cara dele é sério mesmo, aleluia. Não vê nem sorriso. Se a gente ri assim, ele faz até a cara, aleluia. Tem bebê que ele é sério. Então ali é o que? Amadurecimento também. Que o bebê está querendo dizer o quê? Eu não sou palhaço. Eu sou apenas criança, mas não sou palhaço. Aleluia. Não sou babaca. É isso que a criança quer dizer. Eu sou criança, mas não sou babaca. Não sou palhaço. Aleluia. E eu não sou uma criança que está mostrando graça. Aleluia. Eu sou uma criança já nascida sério. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Uns bebês já nascem sorrindo, outros não. Já nascem sério. Até a sobrancelha fica séria, né? Aleluia. Aquilo ali significa o quê? O amadurecimento. Que começa cedo. Bem que a palavra fala. O amadurecimento começa cedo. Não começa só quando está adulto. Quando está adulto. Aleluia. Começa cedo. Né? Aleluia. Igual fala aqui. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessidade que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Jeová, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai comendo comida forte. Nós já vamos se alimentar comida de adulto. Ou seja, né, ração de adulto. Assim como o cachorro come ração para cachorro, a gente também come ração adulta. Né, que são os alimentos que dão vitamina para o corpo, para a alma e tudo. Aleluia! Vamos agradecer, né? Aleluia! É isso mesmo, né? Que nós aprendemos aqui em Hebreus, capítulo
5 aqui. Capítulo 5 que nós aprendeu. Capítulo 5 que nós aprendeu aqui, ó. Tá vendo? Aleluia. Nós aprendeu feio. Aleluia. Só que vocês aprendem essas coisas, né? Outros lugares ensinam vocês essas coisas, não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, eu Espírito Santo, agradecer por este culto. Aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo, Fé de Verdade que tem que ficar na rua, Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro da Ponte Nova, Minas Gerais, nosso Brasil. Abençoa somente os inscritos. Abençoa somente os dizimistas e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Fica ligado aí que eu estou ligado aqui dentro da igreja todos os dias. Até o próximo culto da madrugada. E amanhã eu também estou de volta aqui dentro, adorando, dando glória e sentindo a presença do Criador e ensinando a palavra sem parar.